Tanto hoje como amanhã à noite, eu quero trabalhar em cima dessa palavra, o sola, ou o somente, ou o só. Vocês viram que naquele vídeo de abertura apareceu a palavra somente. Somente a palavra, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Glória somente a Deus. E essa palavra, o sola, o só, ou somente, é uma palavra que revolucionou o mundo. Por que que nós dizemos que essa palavra revolucionou o mundo? E não foi somente no aspecto espiritual, não somente no aspecto religioso, mas essa palavra, ela transformou o mundo. Se hoje nós podemos nos reunir aqui e professarmos uma fé diferente da igreja romana, nós devemos a essa palavra. A transformação que ela teve. Se nós podemos votar, se as mulheres podem votar, se nós podemos entrar numa escola e sermos alfabetizados, se existe educação para todos, isso nós devemos à Reforma Protestante. Se nós podemos estar aqui nesta noite para professarmos uma fé evangélica, se aí fora as pessoas podem professar qualquer fé, qualquer tipo de fé, ou se as pessoas podem odiar a fé, ou se as pessoas podem declarar que elas são ateias, que elas não acreditam em nada, elas devem isso à Reforma Protestante. Até isso a Reforma Protestante teve. Dá o direito das pessoas de odiarem a Reforma Protestante. De odiarem a Deus, porque o homem sempre odiou a Deus. Mas antigamente, ele não podia dizer que ele odiava a Deus. E hoje o homem tem liberdade, não somente de odiar a Deus, como ele tem liberdade de falar que ele odeia a Deus. Que ele não acredita em nada. Há 500 anos atrás, se ele falasse isso, ele ia para a fogueira. Então, essa palavra, ela revolucionou o mundo. Mas nós não viemos aqui para falar de saneamento básico, de alfabetização, de democracia, de capitalismo, dos benefícios indiretos que a Reforma Protestante. Não. Nós estamos aqui para falar do maior tesouro que foi redescoberto com essa palavra. Eu quero ler com vocês Romanos 1, a partir do versículo 8. Se vocês quiserem acompanhar aí na tela, vocês podem acompanhar, porque talvez nós não estejamos com a mesma versão das Escrituras. Romanos 1, a partir do versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual,
para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando vocês tiverem oportunidade, vocês não trouxeram esse livro, acho que é ele não é da Fiel, mas quando vocês tiverem oportunidade, vocês adquiram este livro e leiam esse livro. Porque não basta adquirir o livro. Não adianta você chegar lá comprar o livro e o livro ficar lá na cabeceira, lá com a capinha e tal. Não. Esse livro, ele é muito bom porque ele vai dar uma boa iniciação de toda a história da reforma e de todas as reformas que houveram. Porque nós estamos comemorando agora os 500 anos da reforma luterana, de Lutero. Depois teve a revolução, a reforma com Calvino, com os anabatistas, com os ingleses. E nesse livro, vocês vão ter uma noção de todos os movimentos da reforma que teve. E como eles eram conectados, e como eles impactaram até os dias de hoje. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui nesta noite, eu tirei da leitura desse livro, A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma. Por que descobrindo o cerne da reforma? Porque tem gente que pensa que a reforma aconteceu por causa do Papa, por causa da opulência da igreja, por causa da baderna que estava na igreja, por causa da venda das indulgências. Tudo isso foi importante para a reforma, para ter surgido a reforma. Mas essas são questões secundárias dentro da reforma. Agora, qual é o cerne? Qual é o núcleo? Qual é o centro da reforma? Então vamos voltar ao nosso texto. Paulo inicia essa parte, depois dele fazer a saudação para os cristãos lá de Roma. Ele fala assim: primeiramente, eu dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Aqui aparece 2 vezes a palavra todos. Todos e depois todo. E quando aparece essa palavrinha, nós precisamos prestar atenção. De quem que o texto está falando? Então, no tocante a todos vós. Todos vós quem? Ele está falando aqui daqueles irmãos a quem foi endereçada aquela carta. Todos vós quem? Os cristãos que estavam em Roma. Irmãos, nos dias de hoje, principalmente nós que estamos estudando, estamos abraçando a fé reformada, nós precisamos aprender a fazer pergunta para o texto. Nós, vocês, alguns, todos, todo mundo, a gente precisa falar assim: todo mundo quem? Nós quem? As pessoas não fazem essa pergunta. E daí,
elas interpretam errado o texto porque elas não fazem essa pergunta. Elas não têm curiosidade. Você chega em casa, você trabalhou o dia inteiro. Você chega lá para sua mulher e fala assim: tá todo mundo aí? Ela vai te responder assim: claro que não. Nossa casa só tem 2 quartos, como que vai estar todo mundo aí? Não vai falar assim? Ou ela vai fazer assim? Não vai. Porque ela sabe o que você está perguntando. O que você está perguntando? Se os filhos já chegaram, se as pessoas que moram naquela casa já chegaram. Não é isso? E quando as pessoas vão para as Escrituras, elas ignoram isso. Acham que toda vez que está falando todos, ou todo mundo, está falando de todas as pessoas que existem no mundo. E raramente nas Escrituras, essa palavra todo, todos e mundo, ela é utilizada indistintamente para falar de todas as pessoas. Geralmente, é todos de um determinado grupo. Todos de um determinado grupo. É assim que nós utilizamos a palavra todos no nosso cotidiano. Por que quando a gente vai para a Escritura, a gente acha que toda vez que aparece todos, está falando dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo? Um dos raros trechos das Escrituras que todo mundo, é, por exemplo, em Romanos capítulo 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos quem? Todo mundo. Porque ele vai falar o quê? Não há um justo? Nenhum sequer. Nos outros textos, nas outras passagens, quando aparecer essa palavra, geralmente ela vai se referir a todos de um determinado grupo, que é o caso aqui. No tocante a todos vós quem? Os irmãos, os cristãos lá da igreja de Roma. Dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Nessa época, há 2000 anos atrás, já existia aqui nas Américas os índios. Já existia, certo? Já existia. As Américas já eram habitadas há 2000 anos atrás pelos nativos, pelos índios. Agora, era proclamada a fé dos romanos aqui nas Américas pelos índios? Não. Eles nem sabiam da existência de pessoas do outro lado do planeta. Agora, Paulo não está falando que em todo mundo é proclamada a fé deles? Está falando. Mas Paulo está mentindo? Não. No tocante a todos vós, cristãos de Roma. Porque em todo mundo, que mundo? O mundo conhecido da época. O mundo que Paulo se relacionava. A parte do mundo em que ele recebia a notícia. Olha, em tal lugar estão falando dos cristãos de Roma. Lá também fala dos cristãos de Roma. Lá também tem testemunho dos cristãos de Roma. Então é uma força de expressão. E por que as pessoas, ao invés de usar isso como uma força de expressão, elas usam esse termo literalmente, elas acabam cometendo erros grosseiros de interpretação e, consequentemente, de quê? De fé. Elas começam a deduzir coisas a respeito das Escrituras, a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da obra de Cristo, que não são verdades. Que não é aquilo que as Escrituras revelam a respeito da obra de Cristo, da obra da salvação, do que Cristo fez na cruz, do plano de Deus para a salvação de homens. Então Paulo aqui ele está falando que a fé daqueles irmãos de Roma, embora ele não os conhecessem,
Paulo não conhecia pessoalmente. Ele nunca tinha tido lá. A igreja de Roma não foi plantada por Paulo. Mas ele testemunhava porque era conhecida a fé daqueles irmãos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como, incessantemente, faço menção de vós em todas as minhas orações. Todas quantas? Toda vez que Paulo ia orar, ele falava dos cristãos? Provavelmente sim. Provavelmente Paulo, porque ele fala de muitas igrejas que ele ora incessantemente, diariamente, a respeito daqueles irmãos. Então, provavelmente, Paulo devia ter um caderninho de oração em que ele anotava todos os motivos de oração. E quando ele orar, ele não faz igual a nós. Nesse mundo tão corrido assim que a nossa oração é rapidinha. Esses homens, eles dedicavam muito tempo para a oração. E provavelmente ele tinha um caderninho de oração. E nós devemos fazer isso também. Olha, eu vou orar por você, irmão. Se a gente não pegar lá e recebe lá no grupo, orem por mim por causa disso e tal. Vai lá. Na sua anotação lá no seu celular. Anota. Irmãos, porque se a gente vai na mente, a gente não lembra. Quando Jonas estava lá no ventre do peixe, como que ele orou? Ele começou a lembrar de palavras e começou a falar umas coisas assim, totalmente novas, totalmente inusitadas para Deus? Não? O que Jonas orou lá no ventre do peixe? Salmos. Salmos? Pega lá a oração de Jonas. Ele orou salmos. Então nós devemos fazer isso. Como Paulo. A Bíblia não fala, mas nós deduzimos que ele tinha um caderninho de oração. Caderninho não tinha naquela época, né? Mas uma folha de oração. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar. Senhor, abre uma porta para eu visitar aquela igreja de Roma. Senhor, você conhece o desejo do meu coração. Confirma isso, Senhor. Eu desejo conhecer aqueles irmãos. Ele está falando isso, suplicando a Deus. Senhor, por favor, eu quero conhecer aqueles irmãos. Eu ouço falar tanto deles, eu gostaria de conhecer eles. Que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar. Então, se os irmãos um dia têm o desejo de conhecer a nossa igreja, ora por nós. Senhor, dá uma oportunidade de conhecer os irmãos lá em São Paulo. Daí, Deus vai confirmar. Porque muito desejo ver-vos. Muito desejo ver-vos. A fim de repartir convosco algum dom espiritual. Para que sejais confirmados. Quer dizer, Paulo ele fala assim, olha, eu recebi um dom espiritual de Deus. E esse dom espiritual de Deus, eu quero compartilhar esse dom espiritual. Não, ele fala assim, eu não quero compartilhar com vocês a minha sabedoria. Eu não quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi na escola. A minha sabedoria. Eu quero compartilhar com vocês o dom espiritual, aquilo que eu recebi. Para que vocês sejais confirmados. Confirmados no quê? Na fé. Na fé. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Nós vamos conversar a respeito do Evangelho. Nós vamos falar a respeito dos atributos de Deus. Nós vamos falar a respeito da obra de Cristo. Da esperança que nós temos em Cristo. E quando nós falamos a respeito da esperança que é em Cristo, o que acontece? O nosso coração enche de esperança. Esses dias eu estava numa festa de casamento. E daí tinha assim,
basicamente só evangélico. Tinha naquela festa. Muitas mesas assim, tal. Daí a minha sobrinha estava comigo. Eu falei assim para ela: em quantas mesas daqui você acha que eles estão falando do evangelho? Ela falou assim: ah, tio, eu acho que nenhuma. Eu falei assim: eu também acho que nenhuma. Eu também acho que nenhuma. Eles podem estar falando da igreja. Eles podem estar falando de alguém da igreja. Agora, é quase certeza que ninguém está falando do evangelho. Do evangelho mesmo. Sabe por quê? Porque hoje, o evangelho que as pessoas conhecem como evangelho é um evangelho tão pobre, tão cheio de com tanta falta de atrativos, que não tem graça nenhuma. Vamos falar de futebol, vamos falar de política, vamos falar da série que está passando na TV, vamos falar das programações da igreja, das pessoas da igreja, mas do evangelho? Porque esse evangelho é muito pobre, não tem graça nenhuma. Mas quando a gente conhece o verdadeiro evangelho, a gente só quer falar disso. Lá onde eu trabalho, eu já trabalho muitos anos lá naquele mesmo local assim, então as pessoas me conhecem. E tem muita gente que quando me vê, atravessa a rua. Sabe por quê? Porque na hora que ele me encontrar, ele sabe que eu vou dar um jeito de falar do evangelho. Então, ele atravessa a rua. Porque eu não vou perder a oportunidade. Irmãos, tem coisa mais maravilhosa do que nós lembrarmos que nós somos salvos por Cristo e não por nós. Tem coisa mais maravilhosa? Tem alguma coisa que pode dar mais esperança do que nós lembrarmos disso? Que nós somos salvos por Cristo, que Ele é o nosso Salvador. Independentemente de nós. Vamos supor que nós tivéssemos 100 anos atrás, um pouquinho mais, no Titanic. Daí teve o naufrágio. E vamos supor que nós tivéssemos sido salvos daquele naufrágio do Titanic. Nós fôssemos os sobreviventes daquele naufrágio do Titanic. Todas as vezes que nós nos encontrássemos, sobre o que a gente ia falar? Do nosso salvamento não era isso? Daí quando as pessoas nos encontrassem, o que elas iam perguntar para nós? Sobre o naufrágio e como que nós escapamos. A gente ia ser entrevistado, ia fazer filme. E todas as vezes, olha, você lembra disso, você lembra disso? É isso. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém ainda sobrevivente do naufrágio do Titanic? Não, morreram todos. Eles salvaram aquele dia, mas depois passou um tempo, todos eles morreram. Já. E nós estamos falando de uma salvação eterna, inextinguível. E daí a gente se encontra, nós vamos falar do Corinthians. Aí não, né? Misericórdia não, né? A gente pode falar do Corinthians também. Pode falar mal. Fala sério. Fala sério. Será que, de fato, as pessoas estão acreditando que elas estavam mortas em seus delitos e pecados? Que elas estavam no fundo do poço, sujas, mal cheirosas, imundas? A Bíblia fala isso, imundas, como os trapos do imundo. Sabe o que é o trapo do imundo? Quando Isaías fala lá que todos nós, as nossas melhores obras são como os trapos do imundo. Imundo eram os leprosos. 2.700 anos atrás.
Isaías está falando, 2.700 anos atrás. O leproso não tinha nenhum tratamento para ele. Ele era colocado à margem da cidade, da vila. Eles viviam fora, eles eram proibidos. Eles eram expulsos da sua casa. Eles eram expulsos da sinagoga, do seu trabalho. Eles iam viver fora da cidade. Sem alimentação, sem remédio, sem família, sem cuidado nenhum. E daí, para tampar suas feridas, o que eles faziam? Se enrolavam naqueles trapos. Vocês já viram filmes disso, não é? Se enrolavam naquele trapo. Fazia calor, fazia frio, chovia, deitava, suava, e eles com aqueles trapos. E aquelas feridas sangrando, apodrecendo por baixo. Imaginou? Daí, você pega e tira aquele trapo. O que vem naquele trapo? Sujeira, sangue, pedaço de carne viva, pedaço de carne apodrecida, não dá asco? E a palavra de Deus diz que o melhor de nós, o mais bonitinho, o mais santinho, o mais perfeitinho, é pior do que aquele trapo do imundo. É isso que nós somos. Agora, sabe qual que é o evangelismo que tem hoje? Deus te ama. Você tem valor. O que Deus vai fazer sem você? Você não vê que Ele está triste lá de braços abertos, esperando você levantar a mão? É isso. Então nós nos confortamos por intermédio da fé mútua. Lembrando que nós éramos como aquele trapo do imundo. Mas Deus nos transformou, curou todas as nossas feridas e nos deu vestes brancas. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus e ter convosco. Eu fiz planos, no que tenho sido até agora impedido. Deus não permitiu que eu fosse, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Eu quero colher alguma coisa, algum fruto espiritual aí no meio de vocês também. Pois sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Irmãos, acho que quando eles receberam aquelas cartas, alguém poderia ter falado assim, para quê? Que Paulo está falando que ele vem aqui falar do evangelho para nós? Será que ele não sabe que a gente já é crente? Será que ele não sabe que a gente já é evangélico? Para que ele quer falar do evangelho para nós se nós já somos evangélicos? Evangélico a gente tem que falar para quem não é evangélico. Você já ouviu isso? Esses dias a gente tem uma lista de WhatsApp e a gente passa as mensagens por áudio, né? E daí eu passei por engano para uma pessoa. Ela pegou e falou assim, quem é? Eu falei, o que é isso? Eu falei, não, é uma mensagem. Do quê? Eu falei, do evangelho. Eu falei assim, mas eu sou evangélica já. Ela se ofendeu, porque eu mandei o evangelho para ela e ela já era evangélica. Sabe por quê? Porque hoje é o seguinte, você fala do evangelho uma vez para a pessoa, e se a pessoa tomar uma decisão, pronto, esquece. Não precisa mais falar do evangelho, vamos falar de outras coisas. Vamos falar com quem casou Moisés. Vamos falar da primeira viagem missionária de Paulo, da segunda, da terceira. Especular com quem casou Caim. Quem é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas não vai se falar mais do evangelho. E o evangelho é que nos sustenta. O evangelho é que faz aumentar a nossa fé. O evangelho é que dá calor no nosso coração.
Porque eu sou devedor de todos, gregos, bárbaros, sábios, ignorantes. O Evangelho é para todos. Quando fala que o Evangelho é para todos, não está falando que é para todos os homens indistintamente. Por que o Evangelho é para todos? Todos quem? Homens, mulheres. Ignorantes e sábios. Judeu, grego, bárbaro, brasileiro, argentino, para os índios, para os africanos, para os americanos, para os pequenos, para os grandes, para os fracos, para os poderosos. É isso que significa que o Evangelho é para todos. Quando fala que Cristo morreu por todos, todos quem? Cristo morreu por homem, morreu por mulher, morreu por brasileiro, morreu por japonês. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ué, a gente já conhece o Evangelho. A gente já levantou a mão. O que você vem fazer aqui? E nós devemos prezar que até o nosso último suspiro, no nosso leito de morte, a melhor coisa que nós temos para fazer, irmãos, é lembrar do Evangelho. Você pode estar vivo nos 600 anos da Reforma Protestante. Acho que não. Mas vamos supor que você esteja. Mas nos 700 você não vai estar. Aí você fala assim, puxa, é verdade. Eu não tenho esperança nenhuma. Não, tem! Porque o Evangelho nos traz essa esperança. Só o Evangelho é que nos dá a esperança de que nós vamos viver para sempre. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Não tem melhor coisa para a gente falar do que no Evangelho. Não tem coisa melhor do que a gente compartilhar do que o Evangelho. Não tem coisa melhor para a gente pensar do que no Evangelho. Irmãos, eu estava vindo para cá, eu quase fui assaltado. Eu parei ali num beco, lá vi um menino assim, com a mão debaixo do... Não é isso que nós estamos vivendo em todos os lugares? Daí você fala, não, se eu for lá para Nova York, lá em Nova York é seguro, não tem assaltante. Não tem assaltante, mas tem terrorista. Nós vivemos, por melhor que a gente viva, o final vai ser sempre a morte. Ah, viver bem, tá, a morte. É a única coisa que é comum em todos os homens. E o que pode nos dar esperança, senão o Evangelho? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora, por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque o Evangelho que ele cria era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós também não nos envergonhamos do Evangelho. Agora, quando a gente tem, vou usar aqui um termo assim, quando o nosso Evangelho é um Evangelho mequetrefe, daí ele tem vergonha do Evangelho, porque aquilo não é Evangelho. O Evangelho que não é o poder de Deus, que é o poder do homem de se salvar, esse Evangelho a gente tem que ter vergonha dele. Agora, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, esse é o Evangelho que a gente não deve se envergonhar, e que Paulo não se envergonhava. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Como assim? Deus não é um Deus justo? Um Deus justo, ele não pode salvar pecadores. Ele não pode perdoar pecadores. Ele fala isso para Moisés. Ele perdoa, mas ele não pode absolver o pecador. Agora, como que ele salva e ao mesmo tempo ele não pode perdoar? Não pode fazer de inocente, não pode deixar sem castigo o pecador. Como?
No Evangelho pode. Por que no Evangelho pode? Por que a justiça de Deus é revelada no Evangelho? Porque parece que o amor, ele contrasta com a justiça, não é? Então, pelo amor, Deus salva. Mas Deus não é só amor. Deus também é um Deus justo. Então, ele não pode deixar de castigar o pecado. Porque ele é um Deus do quê? Justo. Mas no Evangelho, o que ele faz? O Evangelho revela o que a justiça de Deus? Que Cristo morreu pelos pecadores. A justiça de Deus, ela é satisfeita no Evangelho. Paulo inicia falando o quê? O Evangelho de Cristo. Então, toda a justiça de Deus, a satisfação dos pecados, ela é feita no Evangelho. Cristo. Cristo morre em favor de pecadores. Cristo morre no lugar de pecadores. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo não viverá pela sua justiça, mas o justo viverá pela fé. Viverá como? Até daqui 100 anos? Para sempre. Pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus revelada no Evangelho. Então, esse ano nós estamos completando os 500 anos da Reforma. E esse texto, o livro de Romanos, que trata sobre a fé, a justificação, foi aquilo que iluminou a mente de Lutero. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Alemanha. Seu pai, Hans, era um minerador e o matricula na Universidade de Direito de Erfurt. Então o pai dele queria que ele fosse um advogado. E Lutero, desde pequeno, ele teve preocupações espirituais com o castigo de Deus, com o pecado. Mas o pai dele queria que ele fosse advogado. Não queria que ele fosse um padre, um sacerdote. Porque naquela época não tinha assim, você pegava um livro e tinha uma relação de profissões. Não, ou você ia ser sacerdote ou você ia ser advogado. E o pai dele não queria que ele fosse padre, não queria que ele fosse sacerdote. Queria que ele fosse um advogado. E matriculou ele na Universidade de Direito. Só que aos 21 anos, ele se torna monge. Ele vai estudar teologia. Depois de ter enfrentado uma grande tempestade. Ele tinha ido passar uns dias na casa dos pais. E quando ele estava voltando para o seu curso de Direito, ele enfrentou uma grande tempestade. No local onde ele não conseguia nenhum abrigo. E começou a cair raios. E ele ficou com medo de morrer. E quando ele estava no meio daquela tempestade, ele fez uma oração para Santa Ana. Falou assim, olha, se eu não morrer, se eu me livrar dessa tempestade, eu vou me tornar um sacerdote. Eu vou me tornar um padre. Daí passou a tempestade. Ele largou o curso de Direito e entrou lá no curso e foi se tornar lá um sacerdote, um padre. Para desespero do pai. Porque o pai não queria. O pai queria que ele fosse advogado. Em 1507, ele celebra a sua primeira missa. Foi um verdadeiro trauma. Ele tinha ensaiado e na hora deu tudo errado. E daí ele tem aquelas crises de que Deus vai castigá-lo,
de que Deus está com chicote, e por mais que ele estudasse, por mais que ele rezasse, por mais que ele jejuasse, por mais que ele estudasse, parece que ele sempre estava debaixo da ira de Deus. Para Lutero, Deus era um feitor que estava com o reio na mão, um Deus exigente, um Deus carrasco, e ele vivia nessa vida. Diz que uma das vezes assim que ele estava se confessando, ele se confessava várias vezes durante o dia. Qualquer pensamento que ele tinha, ele corria lá para um dos padres lá e se confessava, e para que se ele morresse aquela hora, ele não fosse para o inferno, porque ele podia morrer sem ter confessado o pecado dele. Chegou uma hora, o padre falou assim para ele: Martinho, por favor, vai lá, comete um pecado de verdade, e depois você se confessa. Porque se ele chegasse atrasado na aula, ele queria se confessar. Se ele não cantasse direito, ele queria se confessar. Se ele começasse a rezar e ele dormia na reza, ele queria se confessar. Tudo para ele era motivo para ele ficar desesperado, em busca de respostas. Lutero começou a estudar a Bíblia. Ele ia ser padre, mas ele não estudava a Bíblia. Ninguém tinha essa disponibilidade. Ele tinha que fazer isso escondido. Mesmo sendo proibido, ele começou a estudar a Bíblia. Em 1510, ele foi enviado a Roma. Chega lá em Roma, a situação dele só piora. Ele chega lá em Roma, a sede da igreja, cidade cheia de monges, de sacerdotes, de religiosos, mas ele vê uma cidade totalmente entregue ao pecado, os padres entrando em prostíbulos à luz do dia, a fé sendo barganhada à luz do dia, exploração financeira, e nada de espiritualidade, nada de religiosidade. Em Roma, as primeiras dúvidas começam de fato a brotar em seu coração. Será que essa igreja é a igreja de Deus? Ao retornar, Lutero é transferido para Wittenberg para lecionar teologia. Isso ele gostou muito, sabe por quê? Porque agora ele ia ter acesso às escrituras. Porque ele ia lecionar teologia. Então ele precisava estudar. Wittenberg podia ser pequena, mas era a capital do politicamente poderoso estado da Saxônia eleitoral. E abençoada pelo eleitor Frederico, o Sábio, que possuía uma fascinante coleção de 19.000 relíquias abrigada na igreja do castelo. Esse Frederico Sábio, ele era um colecionador de relíquias. Como ele tinha muito dinheiro, quando ele sabia que estava vendendo uma relíquia, ele ia lá e comprava. Então ele tinha 19.000. E as pessoas iam lá para Wittenberg para ver aquelas coleções. Sabe por quê? Porque eles diziam que só pelo fato de você ver uma relíquia, você já ia ter perdoado alguns dias que você ia passar no purgatório. Dependendo da relíquia, um mês a menos. Sabe igual a pessoa vai presa, assim? Se ela ler um livro, ela vai... Se ela trabalhar, se ela estudar e tal. Era mais ou menos assim. Só que o presídio era no purgatório. Então, dependendo do tipo de relíquia que você comprasse, ou o tipo de relíquia que você visse, já ia reduzindo, então, o tempo que você ia passar no purgatório. E ele tinha 19.000. Então, as pessoas iam de longe para ver aquelas relíquias. Olha que maravilhosa essa coleção de relíquias. Ele possuía um punhado da palha do berço de Cristo. 500 anos atrás. Então, quer dizer, aquela palha, no mínimo, ela tinha 1.500 anos. E eles acreditavam que era a palha do berço de Cristo.
um fio da barba de Cristo, um prego da cruz de Cristo, um pedaço de pão da última ceia, um galho da sarça ardente, um pouco do cabelo de Maria, e alguns pedaços da sua roupa, e incontáveis dentes e ossos de santos celebrados. Essa era a coleção que ele tinha. Acho que era tudo chinês, né? Brincadeira. Lutero conhece Johann Tetzel, o vendedor de indulgências. O que aconteceu? Eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, a igreja de Roma. E a igreja estava sem dinheiro. E eles resolveram ir lá para a Alemanha para levantar grana para ajudar na construção. E mandaram esse tal de Johann Tetzel, que ele era assim um mestre da palavra, um comunicador, que vendia qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que você encontra e ele vai te vender qualquer coisa, ele vende aquilo que você não quer comprar e aquilo que você não precisa comprar, pelo preço que você não está disposto a pagar, e quando você percebe, ele já te levou na lábia e você... Ele era assim. Ele era um comunicador. Ele embebecia as pessoas. Ele entorpecia as pessoas com o discurso. E ele era cheio de frases de efeito. Quando a moeda no cofre ressoa, uma alma do purgatório voa. Coloque seus centavos no prato e os portões de pérola se abrem no ato. Esse tipo de coisa que ele falava. Ele começava a falar assim: o seu pai, você não está ouvindo o seu paizinho chorando lá no purgatório? Você não está ouvindo sua mãe, o seu avô? Se a pessoa então tivesse perdido uma criança, um filho, ele falava assim: você não perdeu um filho? Você não está ouvindo ele chorar lá no purgatório, falando assim: pai, me tira daqui, pai, me tira daqui. Basta você comprar essa indulgência. Basta você comprar essa indulgência. E imediatamente, aquela alma do seu filho que está lá no purgatório, imediatamente ele vai passar para o céu. Sabe o que ele chegava a falar? Se você comprar essa indulgência, todos os seus pecados que você cometeu em toda a sua vida estão perdoados. E mesmo aqueles que você cometer daqui para frente, vai estar tudo perdoado. Ele chegava a falar assim: mesmo que você fosse um estuprador da mãe de Cristo, se você comprasse essa indulgência, ela seria perdoada. Quando Lutero viu aquilo, a ira dele se acendeu. A ira dele se acendeu. Em 31 de outubro de 1517, ele publica suas 95 teses na porta da igreja do castelo contra o uso abusivo das indulgências. Leia as 95 teses. Então, quando ele escreve as 95 teses e ele prega lá na porta do castelo, é porque ele estava movido por aquela reação contra aquilo que Johann Tetzel estava fazendo. Porque, basicamente, as 95 teses, elas vão falar sobre esse assunto. Dá uma lida, a partir desse pressuposto, de que estavam vendendo água ungida, cimento ungido, fronha ungida, lenço ungido. Em 1519, o teólogo Johann Eck, nomeado pelo Papa, debate com Lutero. Johann Eck compara Lutero aos hereges John Wycliffe e Jan Hus. Você é um herege como Wycliffe. Você é um herege como Hus. E Lutero falou assim: eu não sou. Lutero odiava esses caras, porque esses caras eram hereges. Daí o que Lutero fez?
Ele foi estudar o que esses caras pregavam, o que eles acreditavam. E o que ele percebeu? Que ele era mesmo. Mas não herege. Mas ele compartilhava da mesma fé que eles. Eles eram o quê? Pré-reformadores. John Wycliffe foi queimado morto. E John Huss foi queimado vivo. Sabem disso, né? John Wycliffe, ele foi condenado como herege, mas como ele já tinha morrido, o Papa mandou desenterrar os ossos dele e mandou queimar os ossos dele em praça pública. E John Huss não. John Huss foi queimado vivo. Em 1520, Lutero escreve muitas obras, entre elas, Carta à Nobreza Cristã da Nação Alemã. A Reforma foi uma revolução. E revoluções não se lutam só a favor de algo. Elas também lutam contra alguma coisa. Você só fala para o seu filho aquilo que ele deve fazer? Ou você fala para o seu filho aquilo que ele não deve fazer também? Como que você educa seu filho? Você só fala aquilo que ele tem que fazer? Ou você também aponta aquilo que ele não deve fazer? Não é assim que a gente faz? Faz assim, 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 e você não faz isso, né? Com aquele lá você pode andar, com aquele lá você pode andar, mas eu não quero que você ande com aquele. Não é assim que a gente faz? Sabe do que as pessoas nos acusam? Quando a gente começa a ensinar as doutrinas da graça para a pessoa, a gente precisa apontar quais são os erros. Então, eu falo assim, será que vocês não podem pregar e só falar aquilo que vocês pensam, sem atacar aquilo que o outro está falando? Não dá para fazer isso. Jesus, o que ele fazia? Ele falava aquilo que era certo, mas ele apontava o erro dos escribas, o erro dos fariseus. E na Bíblia está cheio assim, toda hora apontando contra o ensino dos falsos profetas, contra o ensino dos... Pega as profecias de Isaías lá no livro. Profecia contra Judá, profecia contra Jerusalém, profecia contra o Egito, profecia contra a Babilônia, profecia contra a Síria, profecia contra Damasco. Então, todas as vezes que nós estamos apontando um caminho estreito, nós precisamos dizer o que é caminho largo. Quando nós estamos apontando o verdadeiro evangelho, nós temos que apontar o que não é o evangelho, porque senão as pessoas não percebem. Você chega assim e fala assim, Deus é soberano. Quem é que vai dizer que Deus não é soberano? Mas quando você começa a dizer o que significa ser Deus soberano, depois você fala assim, eu já não concordo. Porque quando Deus é soberano, significa que o homem não é soberano. Quando eu falo que Deus é soberano, eu estou dizendo que é Deus quem decide. É Deus quem dá a última palavra. Isso significa que não é o homem que dá a última palavra. Depois você fala assim, aí não. No mesmo ano, o Papa emite um decreto obrigando Lutero a retratar-se. Lutero é convocado pelo imperador Carlos V a apresentar-se diante dele em Worms para renunciar tudo o que estava ensinando e escrevendo. Eles convocam Lutero, ele está diante do imperador, diante do cardeal enviado pelo Papa, pelo representante da igreja. Ele já estava lotado, e as ruas lotadas, todos esperando o resultado daquela dieta de Worms. E Lutero é colocado lá diante e fala assim, foi você que escreveu esses livros? Foi eu que escrevi esses livros. Você renuncia a tudo que está escrito aqui? Fala assim, como que eu vou renunciar? Como que eu vou renunciar? Aqui está falando a respeito de caridade. Aqui está falando que nós devemos ser honestos. Aqui está falando que nós devemos amar a Deus. Aqui está falando que nós devemos amar o próximo. Como que eu vou renunciar a essas coisas? Não, mas tem mais coisas aí. Ele falou assim, posso pensar? Pode. Então amanhã você volta.
Daí Lutero saiu e ficou a noite inteira naquela agonia, em oração. Senhor, sabe por quê? Porque Lutero, ele foi para Worms e ele foi com salvo-conduto. O salvo-conduto o que é? É uma garantia de que nada vai acontecer com você, que você vai, mas você tem autorização para voltar. Só que ele lendo a história de Jan Hus, o que ele descobriu? Que aconteceu a mesma coisa com Jan Hus. Jan Hus foi chamado diante das autoridades da igreja e ele foi com salvo-conduto. E sabe o que fizeram com o salvo-conduto de Jan Hus? Queimaram junto com Jan Hus. Então, Lutero sabia que aquele salvo-conduto não valia nada. E ele estava com medo de ser queimado lá também. E ele ficou aquela noite inteira naquela agonia, em oração diante de Deus. No dia anterior, no dia seguinte, ele é chamado. Você renuncia a tudo isso aqui? Não, mas eu quero que vocês me mostrem na palavra. Não. Você não foi chamado aqui para discutir. Você não foi chamado para discutir. Nós não chamamos você para conversar. Nós chamamos você para que você renuncie tudo que você está ensinando e tudo que você escreveu. Qual a resposta dele? A menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Quando ele fala assim, aqui permaneço eu. Não há mais nada que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Sabe por que ele estava orando? Porque ele sabia que com aquelas palavras ele estava assinando a sentença de morte dele. Acaba. E na volta, Lutero é sequestrado. Só que ele estava sendo sequestrado por amigos. Por Frederico, o sábio. Por quê? Porque Frederico sabia que se ele continuasse naquela caminhada, ele ia ser morto pelos inimigos. Então Frederico manda sequestrar Lutero. E Lutero não estava sabendo nada daquilo. Ele só veio descobrir que ele estava sendo sequestrado por amigos para livrar ele da morte, depois que ele ficou sabendo. Lutero é escondido no castelo de Wartburg. Ele fica 10 meses lá, escondido. Durante os 10 meses que lá permaneceu, escondido, traduz o Novo Testamento do grego para o alemão. Diz que ele traduz aí em 11 semanas. Lá, ele ficou escondido lá numa sala, deixou a barba crescer, deixou o cabelo crescer. E lá ninguém conhecia ele como Lutero. Lá ele usava o nome de Cavalheiro Jorge. Lá ele deixou crescer o cabelo, não tinha mais aquela careca aqui em cima, tal. Em 1525, ele casa-se com Catarina Vambora. Quer ver? Desde aquela época, Lutero falou assim, Catarina, vambora. Vambora, Catarina. Eu fico assim, com a minha mulher é assim, quer ver? Quando a gente vai para a igreja, eu tenho que ficar, bem, vambora. Bem, vambora, bem, olha a hora, bem, vambora. Só que depois lá na igreja, eu tenho que falar a mesma coisa. Bem, vambora. Quem mais é que chama sua mulher também de vambora? Só eu e o Lutero. Eu me identifico com o Lutero por causa disso. A minha mulher também chama, bem, vambora. Nesta fase, envolve-se no maior debate da Reforma com o erudito Erasmo de Roterdã. Peraí. Ele já não tinha tido problemas sérios lá com Johann Tetzel? Depois ele não tinha tido problemas sérios lá em Worms?
Como que agora eu falo que nessa fase, depois que ele casou, lá depois de 1525, ele se envolve no maior debate da reforma com o erudito Erasmo de Roterdã? O que aconteceu aí? Quem que era Erasmo de Roterdã? Erasmo de Roterdã, ele era o maior erudito da igreja. Ele também era um padre. Uma formação enorme. Ele que tinha traduzido o Novo Testamento para o grego. Conhecia as Escrituras. Era amigo de Lutero. Tinha simpatia por muitas coisas de Lutero. Só que Erasmo, ele queria fazer uma reforma na igreja de costume. Queria que a igreja fosse transformada naquilo que ela tinha de prática. Que os padres se dedicassem a ensinar a Bíblia para as pessoas. Que os padres deixassem de serem imorais. Que parassem de vender as indulgências. Percebeu? Erasmo, ele queria uma reforma moral para a igreja. Que a igreja fosse transformada em uma igreja moralista. Que tivesse bons costumes. E nisso, ele começou a discordar de Lutero. Porque Lutero, embora ele visse essas coisas, mas essa não era a preocupação de Lutero. A preocupação de Lutero era: qual é a origem daquilo? Por que as pessoas se portavam daquele jeito? Em resposta à obra de Erasmo, Erasmo fez uma obra a pedido da igreja e a pedido de Carlos V, chamado Diatribe sobre o livre-arbítrio, em que Erasmo escreveu um livro, uma obra defendendo o livre-arbítrio. E Erasmo é rebatido por Lutero com o livro da vontade cativa. Nós temos aqui no Brasil uma condensação dessa obra, chamado Nascido Escravo. Tem aí? Então, se você ainda acredita no livre-arbítrio, na hora que você lê esse livro, A Escravidão da Vontade, você vai deixar o livre-arbítrio para lá. E Lutero morre em 1546, com 63 anos de idade. A maior batalha da reforma foi se o homem tem livre-arbítrio ou não. Não foi contra a indulgência, não foi contra o Papa, não foi contra a opulência da igreja, não foi nada disso. A grande luta da reforma foi se o homem é salvo através do seu livre-arbítrio. Agostinho tem uma frase que é muito utilizada nos dias de hoje. Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, o amor. Em todas as coisas, a caridade. Então, quando você começa a debater algumas coisas a respeito de teologia, a respeito do evangelho com as pessoas lascam essa... Não, nós temos que privilegiar o amor. É o amor. O que Lutero falava? A paz, se possível. A verdade, a qualquer preço. Não me venha com essa história de amor ou amizade quando se pretende passar por cima da palavra e da fé. Pois está escrito que a palavra e não o amor nos traz a vida eterna, a graça de Deus e todos os tesouros do céu. No ensino medieval, prevalecia a ideia de que Deus não negaria graça a quem fizesse o seu melhor. No ensino medieval, prevalecia a ideia de que Deus não negaria a graça a quem fizesse o seu melhor. Será que é diferente do que as pessoas acreditam hoje? Hã?
Nossa, aquela minha tia, ela fica ali rezando o dia inteiro ali no fogão. Você acha que Deus vai punir uma pessoa tão bondosa? Aquela pessoa lá, ela dedica a vida inteira dela a favor dos pobres. Você acha que aquela pessoa lá, ele vai de joelho lá não sei aonde, ele está enganado, mas ele é sincero. Quantas vezes, até no meio evangélico, a gente vê pessoas falando que Deus, ele vê a sinceridade do coração. Ah, fulano está errado, mas ele é sincero. Quantas vezes você já ouviu isso? Em 2010, eu fui para Israel, fiz uma viagem. E lá, a gente tem contato com os árabes, os muçulmanos, com os católicos e com os judeus. Então deixa eu contar. A gente estava lá no Sinai e era 6 horas da manhã. Eu estava dentro do ônibus assim, na excursão lá, que a gente estava assim. E eu vi um senhor, um muçulmano, ele parou uma van top de linha. Eu percebi que era uma pessoa muito rica. Ele saiu da van, pegou um tapetinho, colocou lá no jardim, lá onde tinha, lá perto de onde ele estacionou o carro, pegou e começou lá, se ajoelhou lá naquele tapete lá e começou a fazer aquelas orações dele lá. 6 horas da manhã. O motorista do nosso ônibus, que era muçulmano, que era árabe, no horário certo, ele estacionava o ônibus, pegava o tapetinho dele e ia orar. Nós estávamos numa igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, ela não tem imagens de escultura. Eles têm aquilo que eles chamam de ícones. A igreja é toda pintada. Então aquelas mulheres, elas entravam na igreja, elas iam beijar todas aquelas imagens. Estava até suja aquelas paredes de tanto beijo que já tinha levado aquelas imagens lá. E quando elas não alcançavam, que ela estava muito alta assim, ela chegava e fazia assim. Ficava lá, passeava na igreja inteira beijando todas aquelas imagens. Sincero. Num dia, lá numa noite, estava 0 grau. 0 grau. Estava quase nevando. E nós fomos lá no Muro de Lamentações, das Lamentações. Meia-noite. Chegamos lá, uma cena comovente. Jovens, meninos, adultos, velhos, mulheres, orando lá no Muro de Lamentações, com a escritura aberta. Não sei se vocês já viram essa cena assim, mas eles fazem assim, ó. Eles pegam as escrituras, né? Torá, e eles ficam assim, ó. Já viram isso? Sabe para que eles fazem isso? Eles fazem isso para demonstrar que todo o corpo está envolvido na leitura. Que não é só a mente. Então eles ficam movimentando nessa demonstração de que eles estão envolvidos por completo naquela leitura e naquela meia-noite. Lotado. Chorando. E sabe o que eles estão fazendo lá? Por que chama Muro das Lamentações? Por que eles oram lá no muro? Porque em cima do muro era onde ficava o templo. E no lugar onde ficava o templo, hoje tem uma mesquita. Eles ficam orando para Deus tirar a mesquita de lá e que o templo seja reconstruído. Eles ficam orando. E nunca o muro fica vazio. Vamos supor que esteja nevando e tem uma pessoa lá. Aquela pessoa, ela só vai embora quando chegar outra. Nunca o muro fica descoberto. Daí eu fiquei pensando, será que Deus não vai ver a sinceridade das pessoas? Essas pessoas, elas são ignorantes. Elas não conhecem. Mas olha que sinceridade do muçulmano. Olha a sinceridade daquele ortodoxo. Olha a sinceridade desses judeus. Daí nós vamos para a Escritura e o que nós lemos? A justiça de Deus se revela no Evangelho.
de fé em fé, o justo viverá pela fé. Ninguém será salvo porque é sincero. Ninguém será justificado porque é sincero. Romanos 10 vai falar assim, Paulo vai falar assim, irmãos, a minha incessante oração, o meu choro, o meu desejo, é pela salvação deles, dos meus irmãos. Porque eu testemunho de que eles têm zelo por Deus. O que é zelo por Deus? Quando Paulo fala que os judeus, eles tinham zelo por Deus. Eles guardavam todos os mandamentos. Eles guardavam todo o calendário, toda a dieta religiosa. Eles não comiam aquilo que não podia comer. Eles não trabalhavam os dias que não podia trabalhar. Eles guardavam todas as festas. Eles procuravam cumprir todos os mandamentos. E o que Paulo fala? Porque eles desconhecem a justiça de Deus. E como eles desconhecem a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria justiça. E tem muita gente querendo estabelecer a sua própria justiça, achando que porque ele é sincero, porque ele faz isso ou ele faz aquele outro, ele vai ser salvo. E a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, isso daqui está presente hoje. As pessoas acham que Deus não vai negar a graça para um coração sincero, para quem é esforçado. Olha a declaração de Lutero. Embora, como monge, vivesse uma vida irrepreensível, Lutero falando dele, depois, sentia-me um pecador com a consciência culpada diante de Deus. Eu também não podia acreditar que havia agradado a Deus com minhas obras. Longe de amar aquele Deus justo que punia os pecadores, eu, na verdade, o odiava. Ficava desesperado para saber o que Paulo queria dizer naquela passagem. Por fim, à medida que meditava dia e noite a respeito da relação que havia entre aquelas palavras, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Comecei a entender a justiça de Deus como aquela justiça por meio da qual o justo vive pelo dom de Deus. A fé. A fé é um dom de Deus. Em que essa frase é revelada a justiça de Deus, faz referência a uma justiça passiva. Quer dizer, o homem não faz nada para receber. Ele é passivo. Por meio da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Imediatamente tive a sensação de haver nascido de novo. Como se tivesse entrado pelos portões abertos do paraíso. Desde aquele momento, vi toda a Bíblia sob a perspectiva de uma nova luz. Já aconteceu isso com você? Quando Deus te revela uma coisa, Ele revela uma coisa para você, mas depois você vai para as Escrituras e fala, é isso? Agora eu entendo, agora eu compreendo. Antes eu não entendia. E agora, aquilo que eu havia uma vez odiado na frase, a justiça de Deus, eu odiava. Comecei a amar e a glorificar como a mais doce das frases. Vocês já ouviram falar no Concílio de Trento? O Concílio de Trento foi o 19º conselho reconhecido pela Igreja Católica Romana. Foi convocada pelo Papa Paulo III em 1542. Lutero já havia morrido. E durou entre 1545 e 1563. Teve esse nome, pois foi realizado na cidade de Trento,
região norte da Itália. Esse concílio também é chamado concílio da Contra-Reforma. Da Contra-Reforma. O Concílio de Trento foi uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Eu quero ler para vocês aqui alguns artigos que foram decididos nesse Concílio de Trento. Artigo 819, cânone 9. Olha o que a Igreja Católica, naquela época, afirmou. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação, e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade, seja excomungado. Então ele fala assim, se alguém disser que o homem não participa da sua salvação, ele deve ser o quê? Excomungado. Sabe o que significa ser excomungado? Ser expulso da igreja. E quem era expulso da igreja ia para o inferno na visão deles. Então, ser excomungado aqui seria a mesma coisa de falar seria condenado ao inferno. Então, um homem que afirmar que a pessoa só é salva pela fé, ela tem que ser excomungada. Então, ele está falando assim, a pessoa não é salva só pela fé. 821, cânone 11. Se alguém disser que os homens são justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só pela remissão dos pecados, excluída a graça e caridade que o Espírito Santo infunde em seus corações e neles inerem, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, seja excomungado. Sabe o que eles estão falando aqui? Que para a Igreja Católica, a fé não é a salvação, a justificação, não é uma coisa que é imputada. Não é um ato. Não é um ato, é um processo. Nós somos salvos num ato, um ato de Deus. Que Deus, quando nós nascemos de novo, Ele nos justifica. É uma justiça que nos é atribuída como se fosse um ato jurídico de Deus. Deus tem todo o poder e através da obra de Cristo, Ele nos faz justos. Para a Igreja Católica, não. Para a Igreja Romana, a salvação não é um ato de Deus, é um processo. Então, quando você nasce, você tem que ser batizado. Daí começa o seu processo de salvação. Daí você vai passar pela crisma, pela confirmação, pelo casamento, pela extrema-unção, pela comunhão na missa. Então, você vai desenvolvendo a sua salvação. Você vai participando da sua salvação. Vocês já viram, assim, como que chama aquela primeira roupa que a criança usa quando ela nasce? Como é que chama? Pagãozinho. Por que aquela roupa chama pagãozinho? Porque para eles, se a criança morrer antes de se batizar, ela morre como pagã. Portanto, ela vai para o inferno. Por quê? Porque o batismo faz parte do processo de salvação. Então ele está falando aqui, esse cânone, o artigo 821, cânone 11, que se o homem disser isso, que a justiça de Deus é imputada ao homem, essa pessoa deve ser excomungada. 822, cânone 12. Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa senão uma confiança na divina misericórdia, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por essa confiança que somos justificados, seja excomungado. Se alguém afirmar que nós somos salvos somente pela fé, tem que ser o quê? Excomungado. 834, cânone 24. Se alguém disser que a justiça recebida não se conserva, nem tampouco se aumenta diante de Deus pelas boas obras, mas que as boas obras somente são fruto e sinais da justificação que se alcançou e que não é causa do aumento da mesma, seja excomungado. Porque nós acreditamos como? Que a pessoa não é salva pela fé, pelas obras. Mas que aquele que é salvo, ele vai produzir obras. Não é isso que nós acreditamos? Não é isso que nós pregamos? Ele está falando que não. Que a pessoa que pregar isso, que as obras é só uma consequência da salvação e não parte da salvação,
essa pessoa tem que ser excomungada. Agora é o seguinte, fala a verdade. Isso daqui que eles estão afirmando não é aquilo que a gente ouve todos os dias das pessoas evangélicas. A pessoa fala assim, então quer dizer que a gente não precisa fazer nada? Quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser? Então, na realidade, sabe o que acontece hoje? No nosso meio, as pessoas, elas têm um discurso evangélico. Elas têm um vocabulário evangélico. Elas têm uma liturgia de culto evangélica. Mas a fé delas é uma fé católica. Porque elas acham que elas cooperam na sua salvação. Que elas têm que fazer alguma coisa. Que se ela não fizer a parte dela, ela não vai ser salva. Você chega para ela e fala assim, você concorda com a seguinte afirmação? Que Deus fez a parte dela, agora você precisa fazer a sua? Claro! Você acha que Deus vai te salvar se você não quiser? Não, Ele não vai salvar. Se eu não quiser, Ele não vai me salvar. Então quer dizer que você pode impedir Deus de salvar? Posso. O que Ele é na realidade? Que fé que Ele professa? Ele professa uma fé católica. Em que Ele acha que a salvação é uma sinergia em que Deus faz a parte dele e agora Ele precisa fazer a parte dele. Como que Ele faz a parte dele? Ele abre o coração dele. Ele tem a fé porque Ele quer. Ele vai perseverar até o final porque Ele vai se esforçar para isso. E daí chegar diante de Deus, Ele pegar e vai apresentar lá o currículo dele diante de Deus. E na hora que Ele apresentar o currículo dele diante de Deus, sabe o que Ele vai ouvir? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. A reforma protestante se deu em torno de uma palavra só. Qual que era o debate? A Escritura ou só a Escritura? A igreja medieval falava assim, a Escritura e a tradição. Vieram os reformadores e falaram só a Escritura. A igreja falava a graça e os méritos. A pessoa é salva pela graça, mas ela precisa merecer. Vieram os reformadores, falaram, não, somente a graça. A igreja medieval fala assim, nós somos salvos pela fé, mas além da fé, precisa ter o quê? As obras. Vieram os reformadores, falaram, não, só a fé. A igreja medieval fala assim, Cristo salva, Cristo é o Salvador, mas não só Cristo. Precisa da igreja, precisa de Maria, precisa dos santos. Vieram os reformadores e falaram, não, só Cristo. A igreja, glória a Deus, mas glória à igreja, glória a Maria, glória aos santos intercessores. Vieram os reformadores, falaram, não, glória só a Deus. Qual é a sua fé? Será que aquilo que você crê, é fruto somente da Escritura? Ou você também, a tua fé está baseada naquilo que você escuta na televisão, que você vê em para-choque de caminhão, em para-brisa de carro, em camiseta evangélica, em aquilo que você aprendeu há 20 anos atrás de alguém? Será que aquilo que nós acreditamos é fruto somente das Escrituras? Será que você tem consciência de que Deus nos salva unicamente porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus gracioso e nos ama, e não porque Ele viu que nós temos valor? Eu não posso viver sem Ele. Poxa, aquele cara é tão bacana,
Como que eu vou passar a eternidade sem ele? Não, aquele cara lá não vou perder. Não, só a graça. Não, mas nós somos salvos pela fé, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos ter obra. Você vai dizer, não, nós não temos obras para apresentar diante de Deus. Nós somos salvos unicamente pela fé. E a fé não é obra, a fé é um dom de Deus. Quem tem fé porque Deus deu. Quem não tem fé por quê? Porque Deus não deu. E por causa de tudo isso, nós depositamos a nossa esperança em Cristo. É Cristo que é o nosso Salvador. Então, quando a gente está fraco na fé, quando a gente está inseguro, a gente lembra de Cristo, que Ele é que nos salva. Ele é o capitão da nossa salvação. E daí nós glorificamos a Deus. Nós não dividimos a glória. Nós não damos glórias ao pastor. Nós não damos glórias a nós mesmos. Nós não damos glória a ninguém. Nós damos glória a Deus. Porque Ele está presente no início ao final da nossa salvação. É por isso que Paulo, confiado nisso, repete: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essas palavras, esse texto, ele incendiou o coração de Lutero, incendiou a Alemanha, incendiou a Europa, está chegando nos nossos dias. E que Deus possa nos usar para que esse Evangelho possa alcançar outras pessoas. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a glória do nome dEle. Amém, irmãos?